Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar A Contabilidade nos Processos de Insolvência. O meu nome é Cristina Oliveira, sou colaboradora do Dr. Ângelo Dias. Comigo está a nossa oradora convidada, a doutora Ana Roma Diniz, já bem conhecida por muito de vós, e quero agradecer já a disponibilidade para estar connosco. Este webinar tem como objetivo proporcionar uma visão prática e atual sobre o papel da contabilidade nas várias fases dos processos de insolvência, mas também os principais desafios que são-nos enfrentados. A sessão terá uma duração aproximada de 1 hora. Informamos que este webinar está a ser gravado. Peço que desliguem os micros, mas se pretendem intervir, podem levantar a mão ou ligar em respectivo micro. Se preferirem deixar as questões no chat, também oportunamente serão colocadas. Posteriormente, todos os inscritos irão receber a gravação e o respectivo link de acesso por e-mail. O programa que temos preparados para hoje inclui, então, um enquadramento legal e contabilístico na insolvência, sinais de alerta nos relatórios contabilísticos, tratamento contabilístico da insolvência, obrigações contabilísticas durante o processo, encerramento de contas em contexto de insolvência. Aproveito ainda este momento para apresentar brevemente a empresa Ângelo Dias. É então uma sociedade de administradores de insolvência que acompanha diversos tipos de processos, nomeadamente PEs, PEAPs, RES, PEVs e os processos de insolvência. A nossa equipa é atualmente composta por 3 elementos: o Dr. Ângelo Dias, o administrador judicial, a doutora Graziela Lisboa, jurista, e eu, Cristina Oliveira. Então, sem mais delongas, apresento a nossa oradora de hoje, que é a doutora Ana Arroma Diniz, doutorada em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, mestre em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Economia de Coimbra, pós-graduada em Avaliação de Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Lisboa, pós-graduada em Fiscalidade pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pós-graduada em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, é investigadora na linha de investigação de fiscalidade e políticas fiscais no Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, docente do ensino superior, e tem publicado artigos científicos em revistas científicas nacionais e internacionais da área fiscal e insolvência. É contabilista certificada desde 2003, é uma das autoras do livro A Fiscalidade das Sociedades Insolventes. E então, deixo-vos agora com a doutora Ana Roma Diniz, que nos vai conduzir pelos temas apresentados para hoje. Então, muito bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer ao Dr. Ângelo Dias por este convite para estar aqui hoje, e à doutora Cristina por esta introdução que fez. E eu começaria por, dentro daquilo que é o programa que foi definido entre nós para vos apresentar hoje, dizer que hoje vou-me focar essencialmente na questão da contabilidade e, portanto, não tanto na fiscalidade como os demais normalmente me conhecem, mas também aceitei este desafio porque, de facto, há aqui alguns pontos e algumas arestas que são importantes de identificar nestes processos ao longo de todo o tempo e tudo o que tem a ver com a insolvência e ao nível contabilístico, que de facto é muito relevante. Pois bem, como a doutora Cristina bem apresentou, portanto, o programa terá essencialmente estes 6 pontos, e aquilo que eu trouxe para os doutores também partilharem comigo nesta minha exposição são sobretudo algumas decisões que também terão acesso ou já têm acesso, que escolhi precisamente e que têm um foco nesta questão da contabilidade, porque é demais sempre importante olharmos para os aspectos contabilísticos destes processos de insolvência, porque é relevante. Nós temos que pensar sempre, nomeadamente ao nível das atividades,
que há imensas regras do ponto de vista contabilístico que têm que ser cumpridas, e obviamente há muitos sinais de alerta que depois também vão sendo dados, e portanto, se estamos a falar de uma atividade que tem um acompanhamento de um contabilista certificado, no fundo aquilo que eu quero partilhar convosco é este compromisso que, como contabilista certificada, que também sou, que os meus colegas têm que assumir também desde o início, porque quando há uma situação de insolvência, de facto, isso transparece nos relatórios contabilísticos. Mas aqui há algumas notas para o tratamento contabilístico que deve continuar a ser feito ou não. Também vou lançar algumas provocações, que acho que já é próprio da minha pessoa, e acho que também temos com alguma seriedade, mas também descontração nestes assuntos, também falar, nomeadamente das obrigações contabilísticas que devem existir durante o processo e que muitas das vezes são negadas também pelas duas partes, os contabilistas, os administradores judiciais, toda a dificuldade do próprio processo, e depois aquilo que é a ligação, o encerramento de contas neste contexto, e por fim falar da questão da responsabilidade do contabilista certificado e a colaboração com o administrador judicial. Portanto, sem mais delongas, eu falaria então agora do primeiro acórdão que escolhi, como eu dizia, por cada tema escolhi uma decisão, portanto aqui este acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, este processo que é relativamente recente, portanto data de 20 de junho de 2023, no que diz respeito a esta questão do enquadramento legal e contabilístico da insolvência, do meu ponto de vista, releva de facto aquilo que é o enquadramento que nós temos que ter quando olhamos para o próprio Código da Insolvência e da recuperação de empresas, que prevê efetivamente a situação da insolvência com recurso a um critério suplementar do balanço. Portanto, aqui estamos a olhar muito específico para a contabilidade e para a manifesta superioridade do passivo em relação ao ativo, mas nunca deixando de olhar para as normas contabilísticas aplicáveis. Portanto, eu aqui devo relembrar, efetivamente, os setores que nós temos em vigor um sistema de normalização contabilística, que tem uma série de normas, e muitas das vezes aquilo que é importante relevar em termos de contabilidade é este cumprimento destas obrigações. E não obstante o facto de estarmos a falar de uma entidade insolvente que tem uma atividade, e efetivamente nós, para aferirmos e para fazer este enquadramento legal e contabilístico da insolvência, não nos podemos esquecer destes critérios contabilísticos, e que muitas das vezes são de difícil percepção para quem não é profissional da área da contabilidade. E obviamente aqui é importante percebermos que neste contexto da insolvência não é apenas dizermos estamos insolventes, ou seja, contabilisticamente essa relevância também tem que estar manifestada em termos da contabilidade. E, portanto, isto leva-me para o ponto seguinte, que tem a ver com os sinais de alerta nos relatórios contabilísticos. E uma vez mais evidencia aquilo que dizia há pouco, que o papel do contabilista é efetivamente fundamental nesta percepção daquilo que é o sinal de alerta nos relatórios contabilísticos. Portanto, aquilo que nós entendemos é que nós passamos para a situação de insolvência e há a percepção de que ela efetivamente existe, mas ela no fundo de alguma forma também tem que ser comprovada, entre aspas, eu diria. E portanto eu escolhi este acórdão do Tribunal da Relação do Porto. Como disse, fui escolhendo alguns acórdãos que têm que ver com estas questões da ligação à contabilidade,
E reparem, doutores, que este acórdão, e eu destaco esta parte, de falar da ausência da organização da contabilidade, porque aqui até o que estava em causa neste acórdão era efetivamente aferir se no período de tempo em que a contabilidade deixou de ser elaborada e deixou de estar organizada, se havia efetivamente uma situação de insolvência. E, portanto, aquilo que eu queria chamar a atenção e também, no fundo, lançar a tal provocação que eu dizia há pouco, é que muitas das vezes há uma percepção errada de que existe uma situação de insolvência só olhando para os relatórios contabilísticos, sem aferir daquilo que é efetivamente o verdadeiro enquadramento em termos de sistema de normalização contabilística e sinais de alerta que muitas das vezes também podem ser traiçoeiros, porque o facto de poder haver uma falha a nível da organização da contabilidade, isso não significa logo de imediato que existe uma situação de insolvência, não é? Agora, há depois também a outra preocupação, que é quando efetivamente a contabilidade deixa de ser organizada e há um período de tempo que é muito longo, isso pode levantar suspeitas, não só em relação ao próprio contabilista, que tem essa obrigação de tratar a contabilidade, mas também em relação à própria empresa, porque nós temos que aferir se efetivamente o contabilista teve ou não deixou de organizar a contabilidade por algum motivo que possa ter sido mais pessoal, ou se, por exemplo, deixou de receber os honorários porque a empresa deixou de ter capacidade para lhe fazer o pagamento mensal, não é? Que normalmente funciona nesses termos para poder organizar a contabilidade. E aqui nesta decisão, aquilo que foi evidenciado é que o facto de existir um reduzido período de tempo para essa desorganização da contabilidade, ou seja, dela não ter sido tratada, no caso em específico de abril a junho de 2019, o Tribunal evidencia um comportamento negligente do lado da empresa, e aqui até partilhar convosco que aqui era até para se aferir da qualificação da insolvência, se ela seria culposa ou não, mas obviamente para chegarmos à fase final temos que começar pelo início, portanto a partir do momento em que não foram facultadas, neste caso à respectiva contabilista, as informações necessárias para que ela cumprisse com as obrigações declarativas da sociedade, aqui neste caso obviamente obrigações declarativas fiscais, e a contabilidade tinha sido apenas lançada até março de 2019, obviamente não reflete a verdadeira situação financeira e patrimonial da insolvência, não é? Porque, reparem, se há uma situação em que a contabilidade não foi lançada, neste caso estamos a falar do período de abril a junho, poderiam ter existido uma série de movimentos que, em termos práticos, poderiam ter mudado a situação da insolvência desta empresa e, precisamente, até deixar de o ser. Portanto, há aqui coisas que é preciso discutirmos, não é? Estes sinais de alerta que são importantes sob vários pontos de vista e que serão sempre relevantes nesse sentido de aferirmos se estamos efetivamente perante uma situação de insolvência ou não, não é? E isto é muito importante. Depois, o outro ponto que escolhi para abordar neste webinar tem a ver com a parte do tratamento contabilístico da insolvência, e reparem, quando falo do tratamento contabilístico da insolvência, obviamente nós temos que aferir todos aqueles períodos que o próprio CIR nos define, e estaremos sempre a falar das várias situações em que há ou não a persecução da atividade da empresa, se vai para recuperação, se não vai, e tudo isto é fundamental para aferirmos deste tratamento. Obviamente que aqui há uma discussão muito acesa em relação à parte da insolvência propriamente dita, e quando a decisão dos credores é para o encerramento do estabelecimento,
se faz sentido ou não existir tratamento contabilístico da insolvência. Ora bem, assim, eu, como contabilista certificada que sou, e considerando aquilo que é o princípio da continuidade que nós temos que cumprir em termos contabilísticos, também entendo que, efetivamente, quando há uma situação desta natureza, que a contabilidade não deve ser encerrada. Agora, claro, nós temos os constrangimentos que todos e todas conhecemos, que é o facto de ter que ser a massa insolvente a suportar os custos de contratar um contabilista certificado, e também tenho vindo a defender de que devia existir um contabilista nomeado pelo tribunal, assim como o administrador judicial, para coadjuvar nestas operações e se manter a contabilidade que possa existir para dar precisamente continuidade àquilo que são os registros contabilísticos que podem existir, ainda que raros, nestes processos, para que o encerramento depois possa ser efetivamente um reflexo daquilo que é toda a situação destas empresas, quer individuais, quer em sociedade, que se encontram em insolvência. É claro que isto é uma situação que nós desejaríamos, eu pelo menos, que pudesse acontecer. Até à data isso ainda não é sequer uma ideia para se levar a bom fim, o que é pena, porque eu acho que seria sempre muito de salutar haver esta interação entre os profissionais, não obstante o facto de existirem muitos administradores judiciais que terão essa capacidade para a organização contabilística, mas que também criaria aqui um contexto de separação de funções, porque creio que isso seria possível. Mas avante. Em relação a esta questão contabilística também, eu queria evidenciar aqui esta peça contabilística do balancete, que muitas das vezes é utilizado ao longo do processo, não como o tratamento contabilístico específico da insolvência, mas usado para, por exemplo, mostrar a situação económica ou financeira da empresa. O que eu queria aqui relevar é que, de facto, o balancete é um relatório interno, portanto, não é uma demonstração financeira. E, portanto, ele pode ser tirado a qualquer momento dos sistemas de contabilidade, mas ele serve apenas e apenas sem essa finalidade para verificar se aquilo que são os lançamentos que estão a ser feitos na contabilidade são coincidentes com aquele método que nós chamamos das partidas dobradas, em que nós verificamos se existe efetivamente uma correspondência entre os saldos de crédito e de débito, portanto, servindo apenas como documento de verificação, ele não serve de todo para afastar, por exemplo, o fundamento da insolvência. Portanto, eu tentei subdividir os temas, não é? Mas é sempre muito difícil e, no fundo, acabo sempre por fazer a ligação ao tema anterior, dos sinais de alerta. O balancete em si não significa absolutamente nada, é só a visão para aquele momento, mas de toda a maneira haverá sempre de existir um profissional que possa analisar esse documento e daí conseguir retirar algumas conclusões e, como eu dizia, ao longo de todo o processo, poder-se fazer a verificação para poder aferir do verdadeiro fundamento da insolvência. Ora bem, continuando esta ligação à questão das obrigações contabilísticas durante o processo, eu escolhi esta decisão do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, também muito recente, portanto de 13 de setembro, e pese embora este acórdão não tenha propriamente a ver com a questão das obrigações contabilísticas durante o processo, porque é que eu o escolhi nesta ligação? Primeiro, porque ele serve para aferir da qualificação da insolvência como culposa, mas reparem, é um acórdão que é importante. Desculpem que eu tenho que ligar o meu computador
à corrente que estou a ficar sem bateria. Peço imensa desculpa, não estava a contar com este imprevisto, mas vou resolver rapidamente. Só um momento. Cá estou, assim a sessão não cai, desculpem. E então dizia eu, portanto, eu escolhi esta decisão porque, reparem, nesta aflição da qualificação da insolvência, a base é contabilística, e, portanto, aquilo que é importante relevar é que, se efetivamente não existir alguém com o conhecimento técnico ligado à parte da contabilidade, é impossível, do meu ponto de vista, fazer uma análise contabilística rigorosa como aquela que foi feita nesta decisão, em que, efetivamente, há um olhar para aquilo que foi o lançamento que foi feito na contabilidade, aquilo que foi inscrito na contabilidade, e que depois permitiu efetivamente aferir desta qualificação de uma forma verdadeira. E reparem, neste caso aqui estamos a falar de uma venda de ativos, entretanto, que foram feitos. Claro que estamos a falar de vendas que são feitas antes do próprio processo da insolvência, por isso mesmo elas servem para aferir da qualificação da insolvência, mas como também sabemos, há muitas vendas que são feitas durante o processo e todas elas, a meu ver, devem ficar refletidas na contabilidade e inclusivamente em circunstâncias específicas podem mudar a própria contextualização do processo de insolvência. E aqui eu falo com conhecimento de causa, porque cheguei a participar em vários processos e recordo-me de um em particular em que durante o processo, olhando para os documentos contabilísticos e portanto eu nesse processo estava a coadjuvar a administradora judicial e fui chamada pelo tribunal para fazer perícia. E o que aconteceu foi que, na análise dos documentos, ressaltaram à vista situações que não eram claras e que permitiram aferir que não existia verdadeiramente uma situação de insolvência. Mas isso só foi possível porque, com o meu conhecimento técnico, eu consegui verificar, olhando para os documentos que me foram entregues, que havia situações que não estavam refletidas na contabilidade. E, portanto, o que aconteceu é que a administradora judicial à data requereu a minha participação precisamente para podermos atestar essa parte e vermos refletidos na contabilidade lançamentos que entretanto aconteceram, que não deviam ter acontecido e que vieram a mostrar mais tarde que a situação de insolvência não existia de todo e, portanto, os gerentes acabaram por retirar o processo e, portanto, terminou o processo de insolvência em si. Mas, uma vez mais, esta parte da ligação à contabilidade da importância que o contabilista pode ter nestes processos. Continuando, a parte do encerramento de contas em contexto de insolvência, é também importante porque há também alguma discórdia, não é? Obviamente, em relação a isto, porque aqui é impossível nós não falarmos daquela que é a declaração fiscal mais relevante. Hoje em dia, e que também ainda cria alguma polémica, que é a informação empresarial simplificada, que eu também tenho referido muitas das vezes, que não é apenas uma declaração fiscal, ela também tem conteúdo de informação contabilística que tem que ser refletida e, portanto, não há nada na lei que dispense as entidades coletivas, nomeadamente, de entregar esta informação empresarial simplificada, e tudo isto pressupõe que efetivamente exista o encerramento de contas que é feito pelo administrador
judicial, mas também não há nada que desobrigue da entrega dessa declaração e, portanto, o tal princípio da continuidade que eu falava há pouco continua sempre a ser evidenciado para que haja uma reflexão contabilística de todo este processo até ao final. Mas dir-me-ão os doutores, mas isso como é que se faz na prática? Porque é um disparate, porque muitas das vezes a contabilidade desaparece, e como é que se vai cumprir com essas obrigações contabilísticas, e é tudo muito complexo. E eu concordo com todas essas posições. Daí eu voltar a referir que acho que deveria ser nomeado o tal contabilista certificado, que tem uma função pública, para poder efetivamente no processo coadjuvar as operações para que isto tudo seja levado a bom termo. Ora bem, neste processo que eu escolhi do Tribunal da Relação do Porto, há aqui situações que são interessantes de ligar à parte da contabilidade e que depois são relevantes para o encerramento de contas e também para a aferição, que é, no fundo, é aquilo que nos interessa no fim, aferir se a insolvência é culposa ou não. E reparem que aquilo que é evidenciado aqui é que há sempre a ligação à contabilidade, nomeadamente que fez tudo para ter a contabilidade organizada, inclusivamente a empresa em questão comprometeu-se perante a administradora de insolvência no encerramento das contas de 2019, portanto aqui isto até anterior àquilo que seria o fecho já após ter sido decretada a insolvência, e aqui, reparem, isto também me aconteceu em algumas situações e depois chegámos à conclusão que seria muito, muito difícil. Neste caso, a administradora da insolvência, portanto, fez no fundo uma espécie de um contacto para atualizar a contabilidade, para efetivamente se aferir de toda a situação da empresa, e foram feitos contactos com pronto, o contabilista da insolvente para fazer esta atualização. O que acontece é que muitas das vezes há aqui situações que também comprometem os contabilistas que querem trabalhar nestas empresas, nomeadamente aquilo que é um princípio de colaboração entre contabilistas certificados e que é exigido pela Ordem dos Contabilistas, perdão, que é o facto de eu, enquanto contabilista certificada, não posso assumir perdão, a contabilidade de uma determinada empresa se efetivamente o contabilista anterior se recusar a dar-me o seu assentimento para eu poder fazer a contabilidade. Nomeadamente, se existirem dívidas a esse contabilista com quem a empresa ou a sociedade foi trabalhando. E, portanto, isto também é um constrangimento que existe, não é? Porque nós temos esse dever de colaboração entre colegas. E creio que se existisse também outro tipo de apoio para as pessoas, no sentido de haver uma nomeação oficial de um novo contabilista para estas situações em que seria necessário atualizar a contabilidade para se encerrarem as contas neste contexto de insolvência, que fosse criada uma situação de exceção para que não houvesse a situação de ninguém poder assumir as funções enquanto o outro contabilista não receber os honorários que são devidos, pois se está em situação de insolvência foi precisamente, terá sido por isso que também não recebeu esses honorários, e portanto haver a separação das funções, e portanto é também um constrangimento que eu achei que era relevante trazer para partilhar com os doutores, porque acho que é importante nós falarmos também sobre estas questões. Depois, em relação ao último ponto que escolhi para este webinar, a questão da responsabilidade do contabilista certificado e a colaboração com o administrador judicial,
é fundamental. Portanto, mais uma vez eu faço a ligação àquilo que é o tema anterior e que no fundo desde o início está tudo interligado. E claro, é assim, é muito mais fácil eu dizer vou culpar os meus colegas de profissão, mas se estiver numa situação dessa natureza é sempre muito complicado dizer que a pessoa tem responsabilidade se deixou de receber os honorários, mas também nós temos meios através daquilo que é a definição do estatuto na Ordem dos Contabilistas Certificados, para se efetivamente os clientes nos deixarem de pagar, nós nos podemos desvincular destas entidades, não é? Com quem estamos a trabalhar. E, portanto, este acórdão do Tribunal da Relação de Évora que eu trouxe para partilhar convosco, uma vez mais, sempre fazendo a ligação ao incidente da qualificação da insolvência, faz a ligação à parte daquilo que é a falta da contabilidade organizada, e que por si só dificultará sempre a parte do trabalho do administrador judicial, principalmente se a contabilidade não estiver finalizada até ao momento em que foi efetivamente decidida a situação de insolvência. E aqui também partilhar convosco o facto também de me recordar de um outro processo em que fui chamada como contabilista para coadjuvar, naquele caso específico, a administradora judicial, que queria que eu efetivamente continuasse e fizesse o lançamento da contabilidade daquilo que estava em falta. Mas como bem sabemos, aquilo que me foi entregue e o que é entregue na maioria dos casos é uma contabilidade completamente desfalcada de documentos, e por mais que uma pessoa tenha vontade, é sempre muito difícil de fazer uma integração de documentos e de coisas que nós não temos acesso e, portanto, na prática, é impossível muitas das vezes, para não dizer quase sempre, manter a contabilidade organizada de forma a se aferir a situação correta, não é? Para perceber se ela é verdadeira ou não. E, portanto, temos aqui uma série de constrangimentos que, em teoria, podiam funcionar muito bem, não é? Mas depois, na prática, serão sempre muito difíceis de executar. E obviamente é sempre muito complicado. Contudo, nós temos sempre que atender ao facto de que, obviamente, para as sociedades ou para as empresas, eles têm que, pelo menos, aferir ou guardar, ter essa responsabilidade de guardar os documentos e serem também diligentes nestas situações. Na prática, sabemos que isso também é impossível, muitas das vezes os gerentes desaparecem, a contabilidade também desaparece, não é? E, portanto, o que acontece é que, mesmo que o contabilista anterior ou no processo queira trabalhar, mesmo que quisesse passar a informação, não nos podemos esquecer de quem é que é efetivamente o dever de verificação e controlo da forma como os contabilistas trabalham, não é? Portanto, aqui a cooperação, há uma responsabilidade do contabilista certificado, mas também há a responsabilidade dos gerentes, dos donos das empresas, e nisto tudo, efetivamente, a colaboração com o administrador judicial é, do meu ponto de vista, assumir onde é que as coisas falharam, não é? E, portanto, assumir quando é que as contabilidades deixam de ser feitas e quando é que deixam de ser organizados os documentos que são efetivamente essenciais para estas causas, no fundo, não é? E acho que isto é muito relevante de continuarmos a falar sobre estes assuntos, porque, se bem me lembro, ao nível da fiscalidade nós fomos falando muito e houve muitas coisas que mudaram, e quiçá se continuarmos a falar sobre estas questões da contabilidade, que também estas coisas possam mudar. Como eu dizia, eu escolhi estas decisões, elas têm muito mais para explorar, mas eu achei que os pontos que eu queria referir estavam bem evidenciados nestes resumos que escolhi para vos apresentar hoje,
e por isso mesmo eu facultei estas decisões porque creio que há mais informação que podem explorar no sentido de que estes pontos e situações que há ainda para alinhar e para resolver do ponto de vista contabilístico possam ser resolvidos. E, portanto, agora eu lançava aqui o repto para as questões, dúvidas, etc. Porque, pronto, eu normalmente costumo, à medida que vou apresentando, vou pedindo a intervenção de toda a gente, mas hoje combinámos que seria assim, mas sintam-se à vontade para as questões que queiram colocar. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Ana Diniz. Já agora aproveito também, se calhar, para falar um bocadinho daquilo que tem sido às vezes a nossa dificuldade. Acabou de falar um bocadinho da responsabilização do contabilista certificado, não é? E ao mesmo tempo a colaboração com o administrador. E realmente isso nos traz muitos desafios, não é? Porque sabemos que não querem assumir, não é? Porque é difícil assumir uma responsabilização numa empresa que já vem num processo de insolvência e pronto, e partilhar um bocadinho que isto tem sido e é um desafio para nós. Outras questões que têm, por exemplo, sido levantadas muitas vezes é como é que nós, o administrador de insolvência, devemos interpretar a inexistência de contabilidade organizada, ou seja, se deveríamos, para eles, pôr em causa que só está em uma irregularidade ou que isso nos possa levar a uma insolvência culposa, não é? Não sei, o que é que, não é? Temos tido decisões, não é, que vão na questão da culpabilidade, não é? Sim. Porque muitas vezes é mesmo isso, a falta de documentos, mas também a intenção de deixar de fornecer essa informação. E sim, temos imensas dificuldades em contabilidades quando os processos de insolvência aqui deparamos com eles, a maioria, a contabilidade já não se encontra Sim. organizada há imenso tempo. Sim, pronto, é assim, olhando para essa postura, não é? De ver como é que o contabilista se vai comportar nessa relação, porque em alguns processos em que trabalhei, eu encontrei colegas contabilistas muito disponíveis para resolver a situação. Só que o problema maior destas pessoas é efetivamente a falta de pagamento de honorários, não é? E isto nós temos que pensar que, do ponto de vista prático, é muito complexo quando o contabilista deixa de receber os honorários, estar a trabalhar para o bono, não é? E mesmo quando é chamado pelo administrador judicial, eu sempre achei que devia existir essa ligação à parte do processo, mas para não estar a onerar a massa, que no fundo já vai ter valores reduzidos para distribuir, que o contabilista deveria ser nomeado, como é o administrador judicial, para resolver, mesmo até podia ser o contabilista anterior, ou seja, passaria a assumir funções no processo, não é? Mas para ajudar a resolver essa situação. Mas isto é só uma parte, não é? Porque assim, como a doutora Cristina dizia bem, quando a contabilidade desaparece, mesmo que o contabilista tenha boa vontade, vai trabalhar com que documentação? Porque nós temos a responsabilidade que é dos gerentes, dos gerentes e dos donos das empresas que têm que entregar a documentação, e o contabilista só pode trabalhar com a documentação que tem, não é? Mas também não a tem, temos que aferir porque é que ela desapareceu. Nós sabemos que há muitos gerentes e donos da empresa que desaparecem, levam a contabilidade, levam tudo, portanto, e pronto, eu estou-me a rir, mas o assunto é sério, não é? Agora, eu acho que é preciso aferir todos os pontos, não é? E quando nós verificamos, e aquilo que tenho analisado também, que há a aflição da culpabilidade, é em situações em que não há dúvidas de que isso aconteceu, não é? Mas também, como vos mostrava numa daquelas decisões, o tribunal achou que isso não fazia sentido, porque houve negligência, não é? Mas não para se aferir uma culpa, porque mostrou-se que houve ali uma falha de um período, mas foi um período curto, portanto não foi uma situação que foi mantida durante muito tempo para se pronto, a poder aferir dessa culpabilidade. Eu acho que depois há várias situações que têm que ser analisadas em vários aspectos e tentar perceber
que envolvimento é que existiu ao nível da contabilidade para se decidir por aí. Se for negligente, se não houve intenção de fazer desaparecer, não é? Porque nós temos depois de tentar perceber isso, não é? Se houvesse a intenção de fazer desaparecer, para não se aferir, para, no fundo, mostrar uma insolvência que não é verdadeira, por exemplo, aí estamos a falar já de coisas completamente diferentes, não é? Claro. Eu não sei se reparou aqui, nós já temos aqui o doutor Mário Lopes, que nos faz uma questão que é: o que sugere num grupo de sociedades com cerca de 50 empresas, a maioria em situação líquida negativa, com dívidas ao fisco e a outros fornecedores. A contabilidade não está em dia, com todos os movimentos de tesouraria por fazer. A empresa não tem cash pooling, mas transfere dinheiro de uma só conta de uma das empresas para pagar a terceiros. Há, contudo, duas sociedades com capitais próprios positivos. Qual a abordagem a seguir? Faz sentido fundir as sociedades para simplificar a realidade? À data de hoje, não há contas fechadas, nem de janeiro. O sócio-gerente é uma pessoa louca. É assim, se me permite, uma das soluções, porque assim, é de parte a parte, temos do contabilista e também temos da empresa quando o contabilista começa a falhar. Aqui uma situação que deve ser feita de imediato, do meu ponto de vista, é contactar a Ordem dos Contabilistas Certificados para dizer o que é que está a acontecer. Porque a Ordem também deve ter conhecimento dessas situações para poder agir, não é? E no fundo, para ir também protegendo todas as pessoas que estão envolvidas, porque se o contabilista está em falha, não é? Se a contabilidade não está fechada, e essa responsabilidade é do contabilista que assumiu essa função, eu julgo que a contabilidade, a Ordem dos Contabilistas Certificados deve ter conhecimento dessa situação, porque a Ordem não serve só para nós ligarmos para lá para nos defender em relação a coisas que os clientes fazem connosco, não é? Também temos que fazer o contrário, ou seja, como clientes também temos o direito de contactar a ordem e dizer, olha, passa-se isto assim, assim, o contabilista certificado não está a corresponder, as contas estão desta maneira, não sabemos o que é que podemos fazer, e também, no fundo, podermos tentar perceber se depois podemos encaminhar ou termos autorização para encaminhar o processo para pedirmos um contabilista novo, não é? Pois aqui temos a indicação até que veio a crescer, foi que a empresa já tem contabilista, mas o contabilista certificado é o filho do dono. É Pois. isto agora que tem aqui a indicação. Hum. Pronto, mas acho que tudo isso deve ser comunicado à Ordem dos Contabilistas Certificados, não é? Para que haja maior transparência e para se tentar resolver a situação o mais rapidamente possível. Sendo o filho do dono, não estou a dizer que o senhor não é isento, mas será altamente suspeito. É um bocadinho, claro que sim, não é? Aqui é um bocadinho Sim. conflito de interesses, não é? Temos aqui também doutora Virgínia Figueira, que diz: especialmente nos casos de insolvências requeridas em que não há sequer bens para liquidar. Pois também deparamos com estas dificuldades, ou seja, que não haverá liquidez, não é? Da massa para que possamos pagar honorários ao contabilista certificado, não é? Uhum. Sim, era aquilo que eu dizia. Eu acho que temos que começar a falar sobre isto. Eu já conheço a doutora Virgínia há alguns anos, não é? Nós já partilhamos muitas destas coisas, mais na fiscalidade, não é, doutora Virgínia? Mas acho que vamos fazer isto, é assim, se nós da fiscalidade conseguimos mudar alguma coisa, temos que começar a puxar para aquilo que é a ideia de haver o contabilista certificado nestes processos e que portanto, há notificação da nomeação do administrador judicial e havendo a obrigatoriedade de um contabilista certificado, também ser o Estado a suportar essa despesa e não a massa, não é? E eu acho que isso seria fundamental para resolver esta parte, porque simplesmente, como eu dizia, não se pode exigir às pessoas que queiram aceitar fazer o trabalho da contabilidade ou de coadjuvar nas tarefas como administrador judicial e não terem uma forma de remuneração. Portanto, a própria empresa está insolvente, não vai pagar com certeza, não é? E, portanto, acho que seria importante essa parte. Claro, é um sonho, mas acho que é possível, é assim, se nós começarmos a propor, por que não? E acho que resolveria muita coisa, não sei, doutora Virginia, não concorda comigo? Era, não era? Sim. Se me permitem, eu gostava também aqui de dar aqui uma chega. Antes de mais,
agradecer à professora Ana a excelente exposição que fez e dar também os parabéns à Cristina, duplamente de parabéns, não só por estar a liderar este webinar, mas porque hoje faz efetivamente anos em que a volta ao Sol é mais uma volta ao Sol e, portanto, chegou aos 25 e é Então, sempre de parabéns, louvar Cristina. esse facto. Muito obrigada. Relativamente ao tema, eu O gostava aqui doutor só Ângelo de... já deixo para falar consigo também, está bem? Ele está só mesmo a terminar aqui um webinar. E, portanto, entretanto, eu gostava de uma situação que é relativamente ao que o Mário Lopes questiona aqui. Isto aqui não tem a ver só e exclusivamente com uma questão de contabilidade. Isto faz-me recordar quando eu, há 11 anos, quando foi a queda do BES, tive que pegar numa empresa de um grupo, o Grupo Valentim de Carvalho, portanto, os estudos Valentim de Carvalho, e na altura foi uma empresa ao processo do OPER, e quando demos por ela e analisamos as contas e verificamos todas as situações que tinham a ver com garantias e com colaterais de garantias, teve que ir o grupo todo e na altura eram só 7 empresas, ainda hoje estão a laborar, mas que na altura, se não tivesse sido desse facto, não tivesse sido efetivamente feito um trabalho muito aprofundado com base na contabilidade, e já agora lembrar aos presentes, é um chavão da contabilidade, mas efetivamente a contabilidade tem que revelar a verdadeira e apropriada imagem, mas tem que a dar da devedora para que isso possa ser o passo a seguinte para a massa insolvente. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes, quando pego em processos, aquilo que eu peço aos nossos colegas, porque eu também sou contabilista certificado, não estando a exercer, é que, por favor, coloquem a contabilidade, o balancete, balança, demonstração de resultados e toda a demais informação, não esquecendo uma coisa que se chama reconciliação bancária, que é muitíssimo importante, mas que ponham efetivamente a contabilidade como ela deve ser. Se as existências não existem, corrijam. Se os saldos que estão lá de clientes por receber, que já estão falidos, fechados, e que sabemos que não é para receber, corrijam-no também. O que muitas das vezes respondem os colegas, e assertivamente e corretamente, é de que, pois, mas se eu fizer isso, eu vou pôr os capitais próprios negativos e o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais não vai ser cumprido. E eu costumo dizer, ótimo, excelente, é exatamente isso que eu quero. E digo isto porquê? Porque esta é a verdadeira imagem da devedora, mas este é o ponto zero para a massa insolvente. Se não estiver assim, é que muitas das vezes eu não estou a preparar um business plan correto, a apresentar aos credores que vão votar e, portanto, não estou a dar a tal imagem do ponto de partida de onde a massa insolvente parte, passa a redundância. E isto muitas das vezes eu costumo dizer às partes, bancos, credores, segurança social, finanças, o que seja, nós vamos precisar de uma carência. Porquê? Porque a primeira carência que precisamos não é para não pagar, não é para ganhar tempo, não é para empurrar o problema com a barriga. A carência que vamos precisar é para repor, efetivamente, o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. É dar fundo de maneio às massas insolventes, é dar capacidade para elas poderem trabalhar e depois, face a esta situação, poderem efetivamente fazer o seu serviço de dívida. Porque se assim não for, o que é que vai acontecer? Vamos fechar a empresa, vamos mandar não sei quantas pessoas para o desemprego e não estou também com isto a dizer que é possível e deve ser feito a todo custo manter as empresas que são tecnicamente, estruturalmente insolventes. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que algumas podem ter oportunidade de se recuperar, outras provavelmente não terão, porque têm que se reinventar e provavelmente podem não ter mercado, podem não ter clientes, podem não ter produtos, podem não ter, e aproveitando aqui uma expressão do Mário Lopes, podem ter um patrão louco. E muitas das vezes eu costumo dizer nas minhas palestras, a professora Ana já ouviu isto mais do que uma vez, às vezes nestes processos, quem está a mais é o patrão. Eu faço uma distinção muito grande entre patrão e empresário. Empresário é alguém que sabe ver, que tem dificuldades, mas que olha para a frente. O patrão gera o caixa do dia a dia, mistura o património pessoal com o património da empresa e é uma confusão. Isto não é negócios. Isto são outra coisa, mas não lhe chamem negócios. Portanto, é preciso ter efetivamente. Pois, o Mário Lopes está aqui a concordar comigo, o patrão está a mais.
é o hábito. Infelizmente é assim que acontece nos nossos processos. E gostava de passar para um outro tema, não sou eu hoje palestrante, só estou a assistir, mas gostava de voltar a um tema que eu sei que nos é caro, a mim, à professora Ana e aos colegas que estão aqui, uh, que é as massas insolventes deviam ter um NIF, deviam ter um número de identificação fiscal distinto para que nós, quando estamos a lidar com as finanças, possamos efetivamente fazer um corte radical com o NIF da devedora, o que é para trás e o que tem que vir para a frente relativamente àquilo que nós temos que gerir. Por isso é que muitos colegas, e eu não tenho nenhuma procuração, por isso é que muitos colegas não querem recuperar empresas porque não se querem ver envolvidos na dificuldade de não haver tesouraria para pagar impostos, para pagar salários. O nosso código de insolvência, ao contrário de muitos outros, já que bebeu a Alemanha e bebeu parte na França, podia ter de beber efetivamente aquilo que é a prática nestes dois países. Os colegas na Alemanha, quando estão com o processo de insolvência, só se têm que preocupar em recuperar a empresa. O próprio Estado, nos primeiros 3 meses, paga salários e paga impostos. Ora, nós aqui não temos essa possibilidade, mas nós temos o futuro dos nossos filhos em causa. Porquê? Porque temos o nosso património em causa e, por arrastamento, vamos deixar aos filhos possivelmente dívidas. E muitos colegas não querem esta situação. Por outro lado, só alertar, porque estamos a falar de questões de contabilidade, que o artigo 20 do CIR, número 1, a linha H, revela e releva uma situação muitíssimo importante e preocupante, que é o não depósito das contas. Muitas das vezes eu peço a IES é-me entregue, nós temos os dados, mas vamos ao portal das finanças da publicação do Ministério da Justiça e não estão depositadas as contas há 5, 6, 7, 10 anos. E o código é claro na linha H, eu não queria estar a amassar-vos com a leitura, mas de uma forma resumida diz que se o passivo for superior ao ativo, o que na maior parte dos casos é, e passado 9 meses do depósito legal das contas, esta não tenha acontecido. Portanto, este artigo 20 são os outros interessados. Nem preciso de ser credor. Qualquer interessado, portanto, até um concorrente, pode pedir a insolvência de uma empresa por este facto. E muitas das vezes nós andamos preocupados a pedir e a definir plafons de créditos para os nossos potenciais clientes e esquecemos coisas tão básicas quanto isto. As próprias conservatórias de registro comercial, com simples Excel, conseguiam perfeitamente notificar as empresas que não depositaram as contas e defenderem todos aqueles stakeholders que com estas se relacionam. Peço desculpa, abordei aqui 2 ou 3 temas diferentes, mas que têm muito a ver com esta questão da responsabilidade e daquilo que é também a contabilidade, porque a contabilidade deve espelhar a realidade da empresa, mesmo que ela seja má, mas que seja real para nós podermos recuperar. Gostava de Estamos saber a sua totalmente de opinião, acordo. professora, por favor. Doutor Ângelo, é assim, eu concordo, aliás, gostei que tivesse dito que nestas coisas estamos juntos há muito tempo, não é? Que já definimos uma série de situações e continuamos a pedir, portanto, há mais de 20 anos que falamos da questão do NIF, e, portanto, isso ainda não foi acatado, acho que devia efetivamente existir essa situação, aqui algumas preocupações, e só que é preciso ver estas definições, porque assim, o doutor Ângelo falava que é importante a contabilidade e efetivamente transparecer a situação atual. Pegando aqui no exemplo que o doutor Mário Lopes nos expõe, se deve ou não fazer a agregação das empresas para tentar fazer com que a situação seja mais real. É assim, eu aqui tenho que dizer o seguinte: uma coisa é a questão de existir uma fusão propriamente dita, ou existir um grupo empresarial que contabilisticamente tem que ter o mesmo reflexo, ou seja, as empresas podem ser um grupo, não é, doutor Mário? Percebe o que estou a dizer, só que contabilisticamente isso tem que ficar sempre refletido, não é? E, portanto, se não está a ser a contabilidade devidamente feita, nem sequer há reconciliação bancária, que era aquilo que o doutor Ângelo também falava, fica tudo muito complexo e às vezes também juntar tudo é, no fundo, estar a criar uma situação de ilusão para uma situação que não é real, diria eu, não é? Mas
volto à pergunta inicial: como é que nós vamos pedir ao contabilista, não é, que não está a ser pago para organizar essa contabilidade, não é? É a massa que vai suportar essa despesa? Lance-lhe a provocação assim, doutora Ângela, ela já tem tão pouquinho, não é? Não é? É assim, nós na minha terra dizemos que é um pau de dois bicos, não é? Porque nós conseguimos virar para um lado, mas depois também temos que atender à situação prática, não é, das coisas. É claro que, em teoria, a contabilidade teria que estar devidamente organizada e tudo teria que ser transparente. Mas quem é que vai fazer essa organização? Quem é que vai fazer esse trabalho? É assim, eu fui louca durante algum tempo em filo em prol do bem público, mas obviamente no final nem todas as pessoas, e ao fim de algum tempo, as pessoas também começam a pensar na sua vida, não é? É um bocadinho isso. Sem dúvida aqui é a questão que tinha colocado, não é? A nomeação de um contabilista certificado, acho que era o que viria a nos ajudar nestas situações, não é? Em que principalmente não existe em massa, e acho que isso é que seria crucial e necessário, não é? E acho que é para isso que também temos que tentar lutar, não é? Como aos níveis, aqui a possibilidade Sim, da sim, nomeação de contabilista certificado nestes processos de insolvência. Acho que sim. seria importante, não é? Acho que temos que lutar por isso, no fundo, e continuar a falar e a pedir, e assim, nós também aqui dar à chega à situação que é, obviamente, eu também sou contabilista certificada, também sou investigadora, e acho que na parte da investigação também tem existido essa situação, que é nós conseguirmos publicar e escrevermos sobre estes assuntos, não é? E pronto, o doutor Ângelo também tem escrito muitas coisas sobre estas matérias e também lançar o desafio de continuar a escrever, porque quanto mais nós falarmos sobre os assuntos, se calhar mais se levanta o véu à situação e mostramos que é preciso resolver o assunto. Tem havido melhorias, temos que confessar que sim, não é? Mas mesmo assim ainda há um longo caminho a percorrer e muitas coisas que precisam de ser feitas, não é? Concordo, que é isso com que nos deparamos diariamente. É. Assim, acho que tem que ser uma luta constante, não é? É um É. bocadinho. Portanto, eu espero ter estado à altura do desafio que me lançaram para E para partilhar agradecer convosco. imenso, doutora, a sua disponibilidade e a sua partilha, que agradecemos imenso, que acho que é sempre importante. Não sei se querem colocar mais alguma questão, alguma dúvida. Pronto, estamos. Obrigada, não é? Pela vossa presença, não é? Agradeço eu e a doutora Ana Diniz. Pronto, se precisarem de alguma coisa, estamos disponíveis e pronto, estou aqui os nossos contactos. Muito Muito obrigada mais uma vez obrigada. também pelo convite e que corra tudo bem e que nos continuemos a encontrar nestas coisas para continuarmos a partilhar. Obrigada, doutora, sem dúvida. Até à Obrigada próxima. também. Obrigada, bom dia. Deus, obrigado. Até à próxima. Fiquem bem. Muito obrigado.